também o Capitão Pivoto, que é um amigo, e eu acho que um excelente profissional aí na área de segurança pública, tem muito conhecimento e a gente vai aprender muito aqui hoje. Então é isso, e falar nas linhas do poder, né, não podemos esquecer, né, capitão, às vezes a gente recebe nós recebemos poder para atuar em algumas áreas da sociedade que vai impactar a vida de muita gente, mas você também não se esqueça que você tem poder. Então, o poder do voto, o poder de participação, quando a sociedade pública organizada, ela se movimenta, ela tem um impacto muito grande, e é isso que vocês precisam aprender também, para cobrar e para nós agirmos junto, porque se a gente estiver junto, a gente é imbatível, certo, doutor? Lindas palavras, e lembrando também que você que é empresário, você que tem aí uma empresa, uma MEI, uma EPP, independente do tamanho, você também pode nos ajudar com a construção desse canal sendo nosso patrocinador. Manda lá um WhatsApp 17 992018234, repita, 17 992018234, fala com a Carol, nossa secretária, e vem aí participar da nossa equipe. Bom, o nosso convidado de hoje tecer aqui rápidas palavras. Catanduva, ela vem sendo nos últimos anos reconhecida como uma das cidades mais seguras do estado e também do Brasil. E muito dessa segurança se dá ao trabalho deste profissional, deste homem que está conosco aqui hoje, agradecendo a disposição da sua agenda aí, vida familiar, vida profissional, para poder estar aqui conosco hoje, tirando as dúvidas da população que precisa saber como que uma cidade de praticamente 117 mil habitantes consegue ser uma cidade tão segura, uma cidade tão tranquila de se viver. Muito obrigado, capitão Lúcio Pivoto. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Doutor, eu falo, eu não tenho mérito nenhum nisso, né? Eu trabalhei na rua enquanto tenente, mas a equipe daqui é muito boa, né? Vamos comparar uma banda. Eu sou o maestro, só fico ali. Não que o maestro numa banda não seja importante, mas quem faz o som realmente é os policiais que estão na rua diuturnamente. Aqui é diferenciado, porque talvez por eles morarem na cidade, seus familiares aqui, eles se dedicam muito ao trabalho, né? Então, mesmo horário de folga, os caras estão atentos, né? E isso facilita muito o trabalho. Então a gente só vai alinhando ali, direcionando o caminho que tem que tomar, e para que tudo dê certo. E tomara a Deus que continue assim. Bom, pessoal, vocês já sabem que o nosso trabalho aqui não é um trabalho fácil, né? Apesar de nós termos amizade com os nossos entrevistados fora das nossas vidas profissionais, aqui nós estamos para fazer aquelas perguntas que a população, primeiro, não sabe como fazer, tem medo de fazer, e terceiro, não sabe como chegar às pessoas. Então, você que tem aí as suas perguntas, pode estar enviando para nós aí no nosso ao vivo, que nós estaremos encaminhando para o Pivoto. Pivoto, a sua câmera é aquela que está ali, né? Atrás do Pastor Só Júlio. Não pode fazer pergunta, para pôr a gente em xeque aí, para perder o emprego. Não. Qualquer coisa, fica tranquilo. Eu sou especialista em direito militar, a gente já faz uma defesa aqui. Fui ali falar com meu amigo, sair preso. Sai preso, a gente sai aqui, tem 4 viaturas aí na frente. Não, fica tranquilo que a gente não vai falar de eleições para comissões da Câmara dos Deputados Federais, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Já aproveita, quem tem qualquer tipo de pergunta, se puder responder, responde. Se eu não souber também, já... Exatamente. Se não souber, a gente guarda aqui, já fica o convite para o comandante Cheruti aí de estar vindo aqui conosco também conversar. Então, as perguntas que o capitão Pivoto não possa responder por uma questão hierárquica, nós guardamos para o Cheruti. Já fica o convite aí, comandante Cheruti, de estar aqui conosco. Pivoto, vamos começar então já com uma pergunta muito legal. E eu faço essa pergunta porque eu vi muito ela, né? E, pessoal, muito importante você mandar a sua pergunta, por quê? A gente tá meio cansado, né, daquele tio que é formado na FID, né, Faculdades Integradas do Datena, e que ele acha que a segurança pública é maravilhoso, igual o Datena fala. Ele se torna especialista, né, em vários lugares. Especialista em direito, especialista em segurança pública. E eu vim da periferia, cresci na periferia, e nós sempre escutávamos muito, né? E ainda, infelizmente, ouvimos, apesar de nós termos visto uma presença maior, isso eu falo pelos próprios clientes, que nós vemos uma presença maior de viaturas nas ruas hoje,
Mas às vezes as pessoas reclamam. Porque chamou a viatura levou 20 minutos para chegar, a viatura levou 40 minutos para chegar. Explica para nós como que é a organização da nossa companhia aqui em Catanduva. Legal, doutor. Isso aí é bom a gente explicar, porque muita gente não sabe como que é uma organização militar, não tem a mínima ideia, né? A companhia aqui em Catanduva nós temos um batalhão, e esse batalhão é responsável por 2 companhias, uma sediada em Catanduva e outra em Novo Horizonte. Então, aqui em Catanduva, a primeira companhia, ela cuida do policiamento em Catanduva e 9 cidades na região de Catanduva, né? Então, cada cidade a gente tem um grupamento. Nesse grupamento tem um sargento que comanda e as equipes de policiais com cabos e soldados que saem aí para a rua diuturnamente, né, no trabalho policial. E em Catanduva, na sede da companhia, é um capitão. E na companhia a gente tem os comandantes de grupo. Então cada dia é um grupo que a gente chama de pelotão, né? É um pelotão de serviço. Então, de manhã é um, à noite rende outro, no outro dia de manhã um e na outra noite outro. Fora isso, tem outras modalidades de policiamento, que a gente implantou aqui a RPM, que é o Rondas com apoio de motocicletas, né? A base móvel, ronda escolar, tudo isso faz parte da companhia. Então, a companhia em si aqui cuida das 10 cidades, do policiamento das 10 cidades, e algumas modalidades dentro de Catanduva, que é a sede, é a segunda maior cidade do CPI. O CPI, o que é? É o grande comando, são 96 cidades, né, que é sediado em Rio Preto, a Catanduva é a segunda maior. Então é distribuído dessa maneira, a gente controla tanto o efetivo daqui de Catanduva como das 9 cidades na região. 9 cidades, então, e com 2 grandes cidades, que são Catanduva e Novo Horizonte. Só que aí Novo Horizonte já é a segunda companhia. Sim. Aí lá é Novo Horizonte, são 6 cidades lá. Sim. Mas, por exemplo, o dia de jogo no Novo Horizontino tem que mandar apoio para lá. A gente manda, vai 100%. Dessa vez a gente não mandou, por quê? Porque aqui em Catanduva nós temos a sede de uma das torcidas que participaram do jogo. E geralmente o pessoal vai comemorar, né? Ou não sabe o resultado do jogo, mas a gente tem que ficar com o policiamento aqui preparado para que tudo ocorra bem. Inclusive fazer uma menção honrosa ao nosso marqueteiro que acabou de chegar aqui, o Gabriel, que faz parte dessa torcida aí, que nós não sabemos o que pode acontecer. Gabriel, membro efetivo da Mancha Verde. Eita. E também o nosso amigo advogado Caio Martani, que está aqui nos acompanhando também, aí membro efetivo da Mancha Verde, aí te mandou um forte abraço. Vamos lá, Julião. Capitão, bom, quando você fala sobre a sua equipe, né, e é isso que a gente vivencia ali, nós que temos uma proximidade dos policiais ali, uma equipe muito boa, um pessoal muito bem treinado, capacitado para resolver essas situações bem delicadas que são acionados os policiais todos os dias. E eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela equipe, por todo o policiamento aqui do 30º Batalhão, que a gente tem acompanhado e vê a dificuldade. Eu estive no batalhão recentemente com a deputada Fabiana Bolsonaro. A gente aproveita quando um deputado aparece para a gente pedir, porque a gente sabe das demandas, das dificuldades. Estivemos ali com o Major Wendel, o capitão Luciano nos recebeu lá também. E aí ouvimos as demandas, né, questão de viatura e uma série de coisas. E eu ouvi deles que agora a Polícia Militar também ela faz a escolta dos presos, que antigamente era pela Polícia Civil, ou seja, aumentou ainda mais uma demanda. Então toda essa logística que tem que ser organizada, né, aumentou-se mais um compromisso, uma responsabilidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também, os crimes eles vão se atualizando, né? Sim. Catanduva, qual tipo de crime mais cresce? Embora seja pouco, já falamos sobre estatísticas, Catanduva é uma cidade muito segura. Qual o crime que mais cresce? Qual tipo de crime mais cresce? E falar um pouquinho sobre essa questão da escolta, que é uma demanda a mais, né, para esse batalhão. Como tem sido isso? Como que os policiais têm reagido a isso? Toda a estrutura, o que mudou? Mudou bastante coisa. Primeiro que a gente não tinha carro de preso, de transporte de preso, que é um carro específico, né? Imagina transportar um preso a 200, 300, 400 quilômetros às vezes dentro do compartimento de preso de uma viatura, que é uma SPIN preparada para... Então essa viatura, ela é preparada para quê? No momento do flagrante, conduzir até a delegacia só, né? Ela não oferece um conforto, vamos dizer assim, um local apropriado para transportar. Então a gente não tinha.
Agora feito falar de conforto para preso também é um pouco complicado, não é não? Já O começou. melhor, vamos lá. Para, deixa o cara falar. Vamos tomar uma água. Vai. O mínimo de humanidade. Tudo bem. Não, Eu fico quieto, vou tomar água. Fala aí, doutor. Mas tem que... A gente Vamos tem lá, que acreditar. desculpa, capitão. É só para dar uma... Não, a gente acredita. Eu acredito na recuperação do ser assim, humano. Não, eu... E é só para dar uma descontraída. Tem muita gente que pensa assim, então sim, é bom a sim, gente citar isso. Você cabe 30 porque cabe 30, né? Tá ok? Eu já coloquei 50. E cabe. Mas brincadeiras à parte, então começou assim, a gente fez uma tratativa com a Polícia Civil. Como a Polícia Civil não vai mais fazer esse tipo de escolta, ela passou para nós, como é a mesma pasta, Secretaria de Segurança Pública, então essa viatura veio para nós. E a partir daí, então, hoje o preso ele passa pela custódia, vai para alguma penitenciária, então sai o bonde que a gente chama, né? Então tem os dias específicos, sai com bonde distribuindo nas penitenciárias. E tem que ter um efetivo para escolta, né? Não é simplesmente colocar, vamos embora, dependendo do preso que está lá, né? Faccionado ou não, dependendo do crime que ele está respondendo, tem mais gente envolvida, será que é interessante esse cara ficar vivo, chegar vivo na cadeia, né? Então a gente tem que garantir a segurança do preso também, que isso é importante. Então teve uma mudança no batalhão. Hoje quem faz é a Força Tática, né? Que agora aqui é uma companhia de Força Tática, graças a Deus conseguiu mais essa vitória aí também. Então a companhia de Força Tática, ela faz a escolta e o patrulhamento tático e ROCAM. E a companhia, aproveitando, acho que a gente tem que fazer, acho que isso é interessante às vezes interromper, capitão, mas sem perder a linha de raciocínio. O que seria essa companhia de Força Tática? Que autonomia traz isso para a Força Tática de Catanduva? Acho interessante a gente... Legal, é verdade. Às vezes aqui como tá acostumado com o assunto, né? A companhia, o que é importante? É um comando de capitão. Antes era um pelotão, né? Dividia um pelotão em 2 dias. Um pelotão são 23 homens. É um comandante, um tenente, o tenente que comanda o pelotão, né? E 2 ou 3 sargentos, dependendo do que vai fazer. E esse pelotão era dividido em 2 dias. Então era um tenente ou 2 tenentes, né? Aqui a gente dividia em 2 dias para que o tenente acompanhasse. Mas agora transformou numa companhia. O que isso muda? Aumenta o número de pelotões e passa a ser comando de um capitão. Então os tenentes focam 100% ali no comando do pelotão e não mais na parte administrativa, que também ele tinha que responder. Quando eu comandei o tático, tinha que fazer toda a parte de justiça e disciplina, que seria, vamos dizer assim, a parte... Então tudo que um delegado faz, por exemplo, dentro dos crimes comuns, o oficial, o tenente ali, agora o capitão, faz dentro dos crimes militares. Então chega uma denúncia, ou o Ministério Público manda lá o apura, porque o preso está reclamando que teve aí um direito violado. A gente instaura uma investigação e apura. Isso quem faz é o capitão e seu staff ali, né? A sua equipe de administração. Então, a companhia de Força Tática hoje é 100% voltado para a rua, para o operacional. Os tenentes focam nisso. E o capitão junto, né, ali com a parte operacional, mais escolta e mais a parte de, vamos dizer assim, burocrática, administrativa, de pessoal, justiça e disciplina, tudo mais. Então, vamos dizer assim, aumentou, como que eu posso colocar? Aumentou a força da equipe, entendeu? É interessante. Traz mais liberdade, né? Traz mais liberdade. Só fazendo um adendo à questão do transporte de presos, né? Nós que estamos na lida ali do direito criminal, né? Nós percebemos que houve uma alteração muito profunda na polícia penal, né? Dos antigos agentes. Agora a polícia penal ela tem uma estrutura, armas, tem munições, que melhora muito até o auxílio da PM, né? Porque antigamente eu acho que precisaria de 3, 4 viaturas ele fazer uma escolta. Hoje 1, 2 viaturas de força tática com auxílio, né, da polícia penal já dá para respirar, porque antigamente os caras andavam de 3/8. Então, para nós aqui é igual cabeça de bacalhau. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Porque a nossa cadeia aqui, acho que é uma das únicas do estado que não é da Secretaria de Administração Penitenciária. Sim.
Por isso que a gente faz, é da segurança pública. Então a gente não tem contato. Pode ser que no futuro vai ser muito melhor para a gente se essa cadeia aqui integrar ao sistema de administração penitenciária, que faz todo sentido, né? E não mais da segurança pública. Seria muito bom para a gente. Com certeza, né? Para a Polícia Militar, eu falo, no estado inteiro, foi muito bom isso daí, porque desvinculou toda a parte de escolta no estado inteiro da Polícia Militar e atribuiu à Polícia Penal. Fiz, uma cada um. Eu fiz agora só. Você já fez? Eu falei porque eu vejo muito que, por exemplo, fizemos um júri 2 semanas atrás e eu fiquei impressionado com o preparo da polícia. Mas deixa eu te falar. Da polícia Penal. Polícia Penal, assim, uma coisa fora de série. Os caras muito bem preparados, muito bem ali, questão de equipamento, questão de viatura. Eu acho que assim, é uma forma, como o capitão bem falou, tira uma responsabilidade que tira a viatura da rua. Né? Porque vai fazer a escolta lá de um preso que vem lá, esse estava em Paulo de Faria. Lá em Paulo de Faria para cá, aí você tem que colocar uma viatura que vai vir até Rio Preto, uma viatura de Rio Preto que vai vir até Catanduva. E essa viatura podia estar onde? Está na rua, fazendo patrulhamento ostensivo e tudo mais. E também entrando nessa questão, já que você me deu a palavra, muito obrigado. Fica tranquilo. Você me deve uma. Eu te devo uma, beleza, combinado. Essa questão do patrulhamento ostensivo, né? Porque a polícia, ela trabalha de 2 formas. A população também, tomar ciência, trabalha de 2 formas. Uma hora é via Copom, né? Que é o chamado via Copom. Atendimento de ocorrência. E o trabalho ali ostensivo de rua. Podia explicar para a população como funciona essa diferença de ocorrência, trabalho ostensivo, que é a busca do flagrante, né? Eu responder aquela pergunta que acho que eu não respondi. Por que demora, né? Sim. Vamos lá. Como que a Polícia Militar trabalha? A Polícia Militar, constitucionalmente, ela é responsável pelo patrulhamento ostensivo e preventivo, né? Para que evite aí a quebra da ordem pública. Então, quando cai uma ocorrência, via 190 lá, e a viatura é acionada para o atendimento de ocorrência, esse patrulhamento não deixa de ser ostensivo. Né? Porque a nossa viatura, o que é ser ostensivo? É a pessoa ver a polícia. Sim. Ver, ter aquela sensação de segurança que está vendo. Por isso que a nossa viatura é caracterizada, por isso que a gente tem as luzes de sinalização da viatura, que sempre ligadas, né? Alguns momentos específicos se desligam, mas esse deslocamento já está sendo feito também policiamento ostensivo preventivo. E fora da ocorrência é aquele patrulhamento onde as viaturas vão circular dentro de cada setor. Cada viatura tem um subsetor de patrulhamento. Então a viatura que está na área B não pode deslocar na área C, só num apoio, obviamente, né? Mas cada uma tem, é tudo dividido, tem os horários certos em cada ponto, baseado em análises criminais, baseado nos sargentos que estão na rua, vendo o que está acontecendo na cidade, porque eu não estou. Né? E ele tem que me trazer. Não adianta eu ser prepotente, achar que eu sei tudo. Que não, Sim. Né? Nem entrei aqui para isso na polícia, mas eu sempre consulto o sargento. Falo, eu preciso de vocês. Né? Então, baseado nessas informações, que o sargento está ali na rua diuturnamente, sabe do que está acontecendo, a gente monta um cartão de prioridade de patrulhamento. Então, as viaturas são, vamos dizer assim, restrita a esse patrulhamento. É um patrulhamento focado nas áreas de índices criminais. Já é mapeado, né? Tem um mapa da cidade, onde tem o maior índice, se intensifica mais. Pra quem assistiu Tropa de Elite, tem aquela cena que o Aspira vai lá, ele faz o mapa, né, criminal, ele põe os pontos, mas mesmo naquele estilo. Todo mês nós temos uma reunião dessa. E para falar nisso, eu tenho uma pergunta interessante aqui, né?
Porque as pessoas não sabem, mas a Polícia Militar tem um trabalho de inteligência também. Tem. Tem um trabalho de inteligência muito forte, inclusive porque é muito complicado prender bandido, né? Porque a cada dia mais os caras estão mais, né? Você vê situações que existe hoje o uso até da inteligência e o WhatsApp, né? Eu ouvi dizer que as biqueiras já não tem mais as biqueiras físicas, hoje o pessoal está trabalhando até com delivery. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E aí, e a Polícia Militar, o que ela tem feito? O trabalho de inteligência, existe um trabalho para atualização, por exemplo, saber como que o crime está se organizando e a polícia também está acompanhando. Como que funciona isso? Sim. O crime, ele evolui todo dia, né? E a gente tem que acompanhar. Não tem como, se a gente para no tempo, pastor, a gente vai tomar chapéu mesmo do crime. Não tem jeito. Hoje, né, já respondendo aquela pergunta, qual é o crime que mais tem crescido? Acho que a nível nacional os crimes de golpes aí, de cibernéticos. Isso é interessante falar. Isso é o que eu constantemente eu falo para as pessoas, orientem, principalmente os mais idosos, porque, pastor, o senhor não sei se o Guilherme acho que é mais novinho que a gente. Sou, fiz 33 segunda-feira. É novinho. Nós somos a última geração que nós pegamos todas as mudanças. Nós saímos de telefone cabeado, né? De telefone cabeado para fazer chamada de vídeo. Nós saímos de telefone de discagem, né? Exato. Então, os idosos, eles têm uma facilidade de cair no golpe. Eles vieram de outra geração em que as pessoas tinham palavras, né? Sim. Eles caem, né, na lábia aí dos bandidos, porque esses caras são bons de lábia. Não adianta ser hipócrita e falar, nossa, caiu no golpe do bilhete. Cai, cara. Cai. Por mais absurdo que esses caras são bons. E aqui, ó, confessando a burrice, tá? Eu caí num golpe que se eu contar, você dá risada e fala, cara, até eu caía. Eu e meu irmão. Eu acredito, porque o 171, Guilherme, esse cara é bom, ele vai fazendo você falar, sem você perceber, e ele começa a jogar os dados que você falou. Falou, pô, esse cara sabe tudo, mas você falou. A gente tá Sabe, sofrendo muito com o golpe do falso capiroto. advogado. É praticamente uma hipnose. É uma hipnose do capiroto. A gente tá sofrendo muito com o golpe do falso advogado, que é bem nessa linha aí. Isso também. Pega o processo lá. Então, esses diariamente são vários BOs a respeito disso. Né? Infelizmente, o ciclo de polícia no Brasil não nos permite investigar. Né? Isso é competência exclusiva da Polícia Civil. Não vou entrar em mérito, enfim, mas atrapalha um pouco a gente isso, porque, poxa, se a gente pudesse investigar, a gente auxiliaria chegar nesses caras. Porque hoje a gente sabe da demanda da Polícia Civil. Desde BO da vereadora Laura, né, de crimes ambientais, até tudo, cara. Tudo passa pela mão do delegado que tem que abrir um inquérito e investigar. Cara, a gente sabe que é muito difícil com a redução de efetivo que eles têm, né? Mas o que a gente faz? O serviço de inteligência nosso, ele não investiga. Sei que muitos advogados ficam, mas isso aí é competência inconstitucional. Não, a gente não investiga. Mas a gente tem que ter o mínimo de informação. Por exemplo, quando eu estava comandando tático lá, eu tinha que ter o mínimo de informação para eu entrar numa casa-bomba, por exemplo. Uma casa-bomba é casa que eles usavam para armazenar grandes quantidades de entorpecente. Não tem como saber. Não tem. Se não tiver um trabalho de inteligência que monitora o local, saída, tem uma movimentação que realmente condiz com uma casa-bomba, né? E passa para o comandante tomar a decisão se vai entrar, se não vai, né? E monitora o criminoso, porque não adianta nada você entrar numa casa também no momento errado. O cara vai dar risada da tua cara, né? Então é todo um conjunto de informação para conseguir uma ocorrência com êxito. Não é simplesmente assim, nossa, caiu no colo, puxa, espirrou, achei. Vou tomar um café, eu prendi um bandido. Cara, não é assim. Não é igual o Ed Murphy faz nos filmes, isso é mentira, né? As pessoas acham, nossa, é igual um tira da pessoa. Não é, cara. Poxa, Ed Murphy, só eu vou saber, ninguém mais assiste. Não. O pessoal vai lembrar por Doutor do Little, né? Não vai lembrar tanto por um tiro da pesada. Não, mas enfim, então o serviço de inteligência, pastor, ele faz justamente isso. É coleta de dados, reúne informações, faz o monitoramento criminal,
né? Por exemplo, no batalhão, nas 16 cidades do batalhão, e porque nossa região aqui faz parte da rota caipira do tráfico. Então tem muito traficante aqui que vai para o Paraguai. Inclusive, Catanduva teve grandes apreensões de grandes traficantes, né? Sempre teve grandes operações. Sempre teve. Então, o nosso serviço de inteligência tem que monitorar isso. Porque os caras vêm para nossa região. Nós temos muito traficante que tem o peito de ir buscar no Paraguai, porque isso não são todos que têm, né? E vem por área rural, enfim, tem toda uma logística e o nosso serviço de inteligência faz esse monitoramento. Para conseguir a gente ter informação, para o comandante ter um mínimo de informação para poder conseguir prender, né? Ter o êxito mesmo na ocorrência. Comandante, então, esse seria uma pergunta aqui, não te cortando, perdão, mas te cortando já. O pessoal perguntando aqui se esse trabalho de inteligência é o famoso P2. É o P2, viu, pessoal? Exatamente. É o P2. Quem perguntou aí? Fala pra mim. E é legal o pessoal participar. O pessoal perguntou assim, é o tal P2? É. Eu falei, vou perguntar aqui, é o tal P2? No BOP ficou famoso, né? O P2 até mostra. Explicar, porque às vezes as pessoas, né? É até interessante. Sim, é que Fala o pessoal aí, capitão, acha que muito... que é o P2? O que é o P2 que o pessoal acha muito que é tropa de elite, que como que era aquele outro que passava na televisão dos rodoviários? Era... não é da tua época. Não, como que era? Vigilante rodoviário? Não, o vigilante rodoviário era bom também, o comandante Carlos, mas era o outro que era americano, do cachorro? Do K9. K9, o pessoal acha que é meio que assim que é o trabalho da polícia, né? Não sabe todo o trabalho que tem, todo o trabalho de inteligência que tem. O P2 é o que? É descaracterizado? É caracterizado? É descaracterizado. 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 E o P2 também, ele investiga crimes militares, né? Porque nós, militares, a gente, além de responder o Código Civil, o Código Penal, respondemos o Código Penal Militar, né, dos crimes militares. Então o P2 investiga essa parte, transgressões disciplinares às vezes, né? A gente tem uma pergunta, já aproveitando que ele entrou já nas transgressões disciplinares, a gente tem uma pergunta aqui que foi mandada mais cedo para nós, que é o seguinte: a gente sabe, né, como todo local, como toda profissão, né, eu falo isso pela advocacia, o pastor pode falar tanto pela parte religiosa como pela parte empresarial e na política, e o capitão pela experiência militar. Todas as profissões nós temos os bons, os excelentes, claro, os excepcionais, nós temos os ruins, né? E fizeram uma pergunta muito interessante aqui no Instagram, que é: o que acontece com um policial que foi pego numa transgressão? Exemplo, um policial que adulterou um local de crime, um policial que plantou um entorpecente, um policial até que teve um caso famoso que o sargento, que era da Rota Cabeça Branca, sempre esqueço o nome dele, ele comentou que pegou um policial que quis trocar a multa de uma moça que foi parada na rodoviária por serviços sexuais. O que acontece com esse policial que transgride? Porque as pessoas acham que não acontece nada, que o cara vai pegar, o cara vai pra rua. Nunca ouvi falar de um Romão Gomes da vida. Conta pra gente o que acontece com esse policial ruim, o policial faz coisa errada. Doutor, é uma diferença assim, existe a transgressão disciplinar que fere a deontologia policial militar. O que é isso? São os princípios e valores morais, isso é transgressão disciplinar. Vou dar um exemplo. O policial apresentou para trabalhar com o cabelo fora do padrão. Nós somos militares, cara. Você imagina chegar um militar trabalhar de dread. Nada contra quem usa dread, mas nós não podemos. Eu chegar barbudo. Antigamente podia, no exército inclusive, podia trabalhar barbudo, né? Não pode. Isso é uma transgressão disciplinar. Ele feriu o nosso regulamento disciplinar. É disciplina. São duas colunas que sustentam a PM: disciplina e hierarquia. Quando é ferido isso, é uma transgressão disciplinar. Agora, quando ele comete um crime, aí ele responde criminalmente, crime militar, né? Então, nós temos uma seção, assim como o P2, que chama Justiça e Disciplina. E ali é apurado tanto as transgressões disciplinares, que também dá cadeia, né? O policial fica preso, todo mundo, eu estou sujeito, o coronel está sujeito, né? Todos os militares, até o comando geral, que é o 01 nosso, está sujeito a isso. Ele vai responder uma prisão administrativa, que fica preso no quartel, e agora, quando comete crime, é aberto um inquérito, como na justiça comum. É um inquérito,
passa por Ministério Público Militar, que depois vai para o Tribunal de Justiça Militar. Então segue todos os trâmites, né? Um outro exemplo, né? O policial militar que hoje, atualmente, com as ordens que está em vigor, o policial, por questões de multa, que o senhor até citou das multas, né? Por conta de casos assim, né, de pessoas por desvio de conduta, hoje um policial militar, ele faz uma multa, ele errou, puxa, eram 6, eu vi 8, nossa, errei. Ele cancela aquela multa, refaz a multa e abre uma investigação preliminar para ver se realmente foi um erro. Se foi um erro, erro por ser um ser humano e errar, ou se tem alguma coisa a mais fez ele errar. Então até isso a gente apura. A polícia militar, ela é muito rígida na apuração das transgressões disciplinares, porque, doutor, se não tiver hierarquia e disciplina, aqui vira um bando armado. Essa é a verdade. Então nós temos respeito um pelos outros, tanto do mais graduado, do mais antigo, vamos dizer assim, do posto de maior posto para o menor posto, tem a hierarquia entre, e isso tem que ser mantido. Isso tem que ser mantido e tem que ser aplicado na prática para que tudo flui bem. Na sua formação hoje, o policial militar é 1 ano de formação, onde é trabalhado todos esses princípios e valores, né? E mesmo assim, às vezes a gente tem falha, né? O policial, outro dia no podcast, e falando, como que faz para ser polícia? Porque, poxa, a sociedade hoje está perdida, e como que o cara da sociedade vai ser policial? Falou, assim, né? A polícia não vai para Marte, vamos buscar lá em Marte, ver se tem. Não tem, sai do meio da sociedade. Mas é feito todo um trabalho preparado para ser militar. Que é uma investigação social também, né? Eu lembro que até esses dias eu estive em São Paulo e eu fui lá no batalhão onde trabalha lá as assistentes sociais e tal. Inclusive essa policial que trabalha em São Paulo trabalhou aqui comigo na instituição. E eu lembro que na época foi um P2 que me procurou. Falou, eu gostaria de saber algumas informações sobre a policial tal. Então tem toda uma investigação para saber quem é a pessoa, se alguma coisa sai fora daquilo que eles já têm ali no papel. É interessante. Nós temos uma imagem de 200 anos para preservar, viu? Né? Eu tenho 22 anos de polícia. Eu sempre vi tentarem acabar com a polícia militar, né? Porque, assim, é simples. Qual que é o maior órgão que atrapalha o crime organizado no Brasil? É a polícia militar. Né? Então, tem muitos interesses em acabar com a polícia. Desde quando eu estava no colégio. Faz pouco tempo, viu, doutor? Sim, logo ali. E a gente vê. Não, tem que deixar de ser militar. Né? O militarismo é o que mantém a gente de pé. Essa é a verdade. Né? Afinal de contas, né, a polícia Militar do Estado de São Paulo é considerada a melhor polícia do Brasil. Tanto questão de amparato quanto técnico. Só de salário que não, né? Eu ia falar isso aí. Já vamos aproveitar que o governador Tarcísio está aqui, já está olhando. Tarcísio, nós queremos te cobrar, né, essa promessa de campanha aí. E estamos aí prestes à eleição. Já foi encaminhado porque, inclusive, é uma coisa que Mas eu acho que agora é hora, acho que agora sai, né? Agora, ano político. O que acontece? Pensa comigo, Júlio. O policial, ele... Por que diminui tanto a quantidade? Hoje eu vejo, né? Eu lá no Comad, lá na vice-presidente do Comad, nós estamos nas escolas, nós vemos que os jovens eles não têm mais interesse em ser policiais. Por quê? Porque hoje a carreira militar, financeiramente, ela não é rentável. Né? Quantos policiais nós vemos aí que tem que fazer bico de final de semana em porta de empresa, em porta de restaurante? E assim, não só rentável também, mas tem uma coisa que a gente tem que trazer aqui em pauta, né? Um policial militar hoje, ele está praticamente refém de muita coisa. Ele não pode, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, aonde ele está, como ele aborda. E tem as câmeras agora, que é uma discussão muito interessante também, a gente pode falar. Então, assim, hoje um policial militar, se ele de repente pode cometer um erro, um policial militar, é claro que pode. Como o capitão disse aqui, ele saiu da onde? De uma sociedade que tem as suas dificuldades, todos nós temos, um advogado pode errar, todo mundo pode errar, um político pode errar, mas se errar ele vai ter a consequência, por isso que serve a disciplina. E todo mundo, seja pelo militar, seja pelo judiciário, nós vamos pagar um preço muito alto. Mas eu acho que essa questão hoje, um policial...
Cara, é difícil você falar assim, eu quero ser um policial, tem que ser por amor. E aí o cara chega lá, a gente vê isso, acho que o capitão pode falar muito melhor. Mas o cara chega lá, ele tem tanta empolgação, ele veste. O cara, pra ser um policial militar, ele tem que estar no sangue dele, não é, capitão? É. Só que quando ele chega e se depara com algumas coisas, ele fala, puxa, será que eu fui enganado? Será que não é isso? Aí eu não sei. Eu só tô aqui pra jogar bomba. Me contrataram pra jogar bomba. Hein? Não, mas é isso mesmo. Hoje eu percebo assim, o que acontece muito? A polícia... Cara, a gente nunca teve um salário bom, doutor. Nunca teve, pastor. A gente nunca teve um salário bom. Eu não entrei aqui por causa do salário. Exatamente. Eu nunca entrei aqui. Quando eu prestei, era FUVEST. A minha nota da FUVEST, eu entrava na medicina na USP. Entendeu? A minha nota dava pra ser... Hoje eu estaria muito bem aí na medicina. Ou não, sei lá. Sim. Mas eu entrei aqui por um sonho. A polícia, cara, pra mim é o melhor serviço que tem. Não tem outro melhor. Sabe? O que a gente percebe hoje não é só na polícia, mas em todas as profissões, como que eu posso dizer? É uma fuga da dificuldade. O nosso serviço não é fácil, pastor. A gente entra no teu horário para sair, você não sabe o que vai encontrar. Eu lembro um dia que eu entrei de serviço aqui, estava equipando a viatura com o meu motorista, deu uma ocorrência em Itabapuã, eu tomei tiro lá, troquei tiro com o cara, sem jamais imaginar que isso ia acontecer. Né? Itabapuã, pô, eu trabalhava nas favelas em São Paulo. Isso que eu ia falar, tava em São Paulo, aí vem Itabapuã. Eu fiquei 14 anos em São Paulo, em Oconé, até o Carvalho, hoje tive o prazer de falar, trabalhei na época, Cabo Sargento Carvalho aqui, meu irmãozão, me ensinou muita coisa aí, de trabalho, a gente patrulhava na favela, cara, e vim tomar tiro aqui em Itabapuã, entendeu? Então, enfim, o nosso serviço não é fácil. E a gente percebe hoje, a geração mais nova, eles veem molecada jogando videogame ganhando milhões. Entendeu? Molecada joga PUBG, se diverte lá e ganha milhões. Tem casa em Alphaville, né? Então é um pouco diferente da época que eu entrei. Mas assim, ainda tem, graças a Deus, a gente vê, nós recebemos uns policiais novos aí. Cara, isso dá uma injeção de ânimo na gente, vocês não fazem ideia. Porque você se vê no cara. Né? Você se vê ali o cara querendo... E o policial, ele tem que querer pegar o bandido. Sabe? Tem que estar no instinto dele de odiar o que é errado. Entendeu? Não a ponto de fazer... Sim. Não estou falando isso, mas ele tem que estar no sangue dele de ir para cima. Porque é aquilo que a gente está falando. O crime não para. O crime hoje está no delivery. Não tem mais biqueira. É o iDrugs, né? O iDrugs. Cara, e o crime vai modernizando. Daqui uns dias vai chegar por e-mail, o cara imprime a droga, sei lá. Você chegou num ponto muito legal, que é um ponto que eu queria... Deve ter até então um setor de qualidade, então. É o ponto que eu queria chegar e o pivoto foi cirúrgico. Que é a questão que nós escutamos muito das pessoas, que elas reclamam que em todo o comando que tem, para Uber e entregador do iFood. E explica para essas pessoas o que é o sistema do iDrugs, né? Que tem o iFood e agora tem o iDrugs. Por que para tanto Uber? Por que para tanto motoboy? É os delivery, né? Tem muito entregador, que finge ser entregador, põe uma mochila de pizza nas costas e sai vendendo droga. Quem que vai abordar? Antigamente a gente não abordava, vai atrasar o lado do cara. Pô, família tá com fome lá, vou ficar segurando aqui a comida do cara, mas hoje não. E tem várias ocorrências recentes aí de Uber, por exemplo. O cara no carro, plaquinha do Uber e, na verdade, tá vendendo droga para outras pessoas, né? Transportando. Então, o crime vai modernizando e a gente tem que se atualizar. E as drogas novas, tem drogas novas no mercado, né? Hoje tem droga aí, ácido, por exemplo, é pequenininho. E para você achar isso aí, né? A pessoa esconde, muito bem escondida... É difícil, está cada vez mais difícil mas a gente vai aperfeiçoando também. Essa questão de droga aí, capitão, é interessante. Eu gostaria de levantar esse assunto. A gente falou sobre o tráfico de droga, sobre a questão de toda a logística, os crimes. Drogadição. Eu fiquei 18 anos dentro de uma casa de recuperação. Sou fundador de uma casa de recuperação. Bacana. Já fui membro do Comad. Hoje estou aqui para, de alguma forma, auxiliar o Guilherme. Tem um projeto de leis que falam sobre isso. Eu estou elaborando um projeto de lei
nesse assunto, inclusive para um público específico, que Inclusive, são os policiais. Vai ser o subscritor da nova lei do Comagem. E é isso aí. E nós estamos aí para deixar um legado, fazer valer a pena. A gente sabe que a droga em si, eu sou diferente do que uma pessoa, eu não sei o nome dele, falou assim, que os traficantes são vítimas dos usuários. Companheiro. Não, Companheiro. não precisa falar quem é, companheiro. A garganta tá seca. Então, eu vivi dentro de uma comunidade terapêutica e eu sei o que a droga, o tráfico de droga que acumula milhões para um grupo de criminosos e arrebenta com uma grande família, uma família que não adoece só o cara, porque a droga não é uma doença, a drogadição. Ela tem a codependência que arrebenta com a família. O cara, você pode contar aí as experiências que tem, mas eu já vi de cara que arranca a cesta básica de dentro de casa, leite, fralda do filho para trocar na biqueira. E os caras acabam pegando isso tudo aí, eu acho uma sacanagem tremenda, e enfim. Mas, especificamente, eu tenho falado com especialistas nessa área sobre a polícia militar. Existe policial militar, existe casos de policiais militares que se envolveram com droga, seja o alcoolismo, porque às vezes as pessoas acham que droga é a maconha, é o crack, como o senhor disse, e é uma realidade. Existem muitas outras drogas no mercado a cada dia, está acontecendo. Então, hoje, a polícia militar ela tem casos de policiais que se envolveram com drogas, seja o álcool, seja droga sintética ou até mesmo as drogas legalizadas. Porque para quem não sabe, antigamente se tinha lá, né? Você ia numa farmácia, estava escrito drogaria. Então existem as drogas sintéticas, as drogas legalizadas e as drogas ilegais. Tem muita gente viciada em remédio. Isso. Chama droga. Né? A Organização Mundial de Saúde fala que droga é toda e qualquer substância, seja ela natural ou sintética, que altere meu humor ou a minha mente. Café, Coca-Cola, chocolate, acaba sendo uma droga. Mas vamos lá. Capitão, existem casos, não precisa citar se na companhia ou por onde você passou, a gente sabe que é um assunto muito delicado, mas policiais que se envolveram com drogas, como que a polícia militar age nesses casos? O policial, ele consegue pedir ajuda? Porque a gente percebe assim, o policial militar, ele tem aquela questão, né? Ele é policial, ele é o cara forte, ele é o cara que não pode errar. Então eu vejo que esse é um dos maiores problemas, porque eu fiz um levantamento, então tem muita coisa para falar. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu acho isso muito importante e é uma das pautas que eu vou lutar a partir do ano que vem, vou trabalhar em cima disso. Pastor, isso é um assunto que é até delicado, porque nós temos sim, né? O policial nunca é chamado para Agora começou, tá? Quebrou o tabu. Mas assim, nunca é chamado para uma festa, para um momento feliz, nada. É sempre para tragédia. É sempre para desgraça alheia, tudo. E o policial vai e tem que resolver o problema dos outros. Então, de alguma forma ou de outra, ele acaba internalizando vários problemas. E ele tem que mentalmente se livrar disso. Né? Só ver coisa ruim. Sai do serviço, vai para outro serviço, enfim, né? É difícil ele conseguir aí ter uma vida, vamos dizer, mentalmente saudável. Né? E acaba assim, nós temos, em vários lugares que eu passei, tivemos muito problema, principalmente com álcool. O policial é alcoólatra. Nós tivemos, principalmente no passado teve muito. E nós temos o policial que acaba usando droga, né, como uma fuga aí, e a partir daí ele acaba se tornando um doente, né, tanto do álcool quanto da droga, ele acaba se... vamos dizer assim, sem condições de trabalhar. Então ele é afastado das ruas, óbvio, né? Quando ele resolve procurar ajuda. Porque como que você vai descobrir? E se o cara chega embriagado pro serviço, além de tudo é crime militar, né? Mas se ele não chega, se ele usa a droga lá no horário de folga, você não vai descobrir, a não ser que ele fala, não aguento mais, eu vou me matar, eu vou, né, vou acabar com a minha família, vou acabar com tudo, então eu quero procurar ajuda. Quando a gente consegue descobrir, dependendo da situação, né, a gente afasta ele da rua, procura, nós temos uma seção que cuida disso, de apoio psicológico para os policiais, de acompanhamento. A gente tem pessoas como o senhor que ajuda em clínicas de recuperação. O problema maior é que o cara, ele não quer, porque fala, pô, eu sou polícia, cara. Como que o cara vai lá numa casa de recuperação e às vezes vai se deparar com um cara que ele não se vê como um ser humano que pode cair e né? Pô, eu caí.
né? Eu errei, eu falhei e fui procurar ajuda, não aguentava mais, usei uma válvula de escape que foi, infelizmente, a válvula errada, né? Ele acaba não querendo ser ajudado, ele não quer que descubram isso, porque isso vai ser uma vergonha para ele internamente. Sim. Né? Então é muito difícil da gente conseguir que o policial venha conversar e falar, capitão, eu estou precisando de ajuda. Eu quero até lembrar de algo lá na comunidade, que o PM Rafael Braghini, ele começou a fazer um trabalho lá na nossa comunidade de jiu-jitsu. Então os policiais começaram a ir lá, o pessoal de Força Tática. E no começo, imagina, 2 viaturas de Força Tática chegando, cheio de policiais. Os caras falavam, vixe, o que aconteceu? Né? E aí ele conseguiu, de uma forma muito tranquila, porque ele é um policial muito... ele é muito inteligente, ele foi devagarzinho sondando tal, e pegando o perfil de cada um. É lógico, né, que às vezes tem pessoas que não vão conseguir dar andamento, mas ele fez um trabalho muito bacana ali, juntamente com os policiais. Então eu gostaria de aproveitar e parabenizar o Rafael Braghini e todos os policiais da Força Tática que tiveram envolvidos nesse projeto aí. 2 comentários aqui rapidinho, Pivoto, não te cortando. Primeiramente aqui um comentário do Dr. Gudi Brito, falando que está gostando muito do bate-papo, cada vez mais fã do trabalho do Capitão Pivoto. Temos aqui também a da Laura vereadora, elogiando, falando que o Capitão Pivoto faz um trabalho ímpar no município de Catanduva. Obrigado. E daqui a pouco a gente vai para as perguntas, porque assim, o pessoal faz um elogio e dá uma cacetada na pergunta, faz um elogio e deixa uma pergunta de cacetada depois. Vai receber uma multa em casa. Vai. Brincadeira, hein? Prossiga a questão aí dessa causa terapêutica, que é realmente uma coisa que eu falo muito pro pessoal, o Pivoto, no nosso trabalho lá no Comad, é isso. Cara, não tenha vergonha de procurar ajuda, porque hoje, inclusive, nós fizemos um post lá na página do Comad, que o vício, o final do vício, né, não se apresenta no fundo do poço, se apresenta no silêncio. Sim, quando a pessoa tem medo de procurar ajuda. Você quer ver? Depressão. A gente, o homem, né? Não, o homem não. Né, o homem não precisa de ajuda. Sou forte. Cara, depressão que te leva para as drogas, que leva para tudo. Se tratar de depressão no começo, pastor, né, antes de entrar para esse outro, para afundar mais, ele tem uma chance muito grande, quase 100% aí de se recuperar bem. Sabe o que eu estava pensando aqui? O capitão estava falando uma questão do policial, né? Sim. E aí eu parando para pensar, e é verdade. O policial, ele recebe uma ocorrência, ele vai, a mulher deu um problema com o marido deu não sei quantas facadas. O cara chega lá, a mulher está em óbito, e o feminicídio. Aí, de repente, o cara vai numa outra questão e vai criança sendo abusada. E aí o cara vai, acidente de trânsito. E aí chega no final do dia e para pensar, é verdade, se a gente já só de lidar com pessoas, é só isso. Você vai lidar com o crime direto, porque a gente não fica sabendo. O Capitão Pivoto, às vezes, comentando, aprenderam, não sei o que. Nem fiquei, essa quantidade de droga eu nem fiquei sabendo, embora a gente tenha, né, todos os meios de comunicações, mas imagina o policial, ele chega em casa muitas vezes e o ambiente não está legal propriamente dentro da casa dele, porque todos nós já temos problema. Claro. Para lidar com isso, tem muita dificuldade mais. Então a terapia, né, um trabalho de terapia, de psicólogo, acho que ajudaria muito. Mas é muito delicado, pastor, isso. Acho que todo mundo, a gente precisa ter um momento de vamos dizer assim, de escape, né? De escape, exatamente. Soltar ali a pressão, né? Uns conversam com um amigo, outros vão pro cavalo. Eu tive cavalo também, é maravilhoso o cavalo. Ele realmente faz a diferença. Moto, quem gosta de passear de moto, videogame. Hoje eu jogo videogame. Ah, mas você é velho, jogo, só tem velho nos jogos de guerra, só velho joga. Eu pratico um esporte bem arriscado. Dá a voz de prisão pra ele. Eu pratico um esporte bem arriscado pra relaxar. Eu discordo da minha mulher 3 vezes por semana. Nossa, aí é perigoso. Aí é perigoso. Mas então a gente precisa. É o refúgio. Eu falo com os policiais e... Pô, ali é uma grande família, cara. Ser capitão, assim, cara, era o meu sonho. Deus me colocou aqui, né? Eu não tive mérito nenhum. Eu prestei várias vezes e... Esse é o ponto que, já fazendo um adendo, o Pivoto. Como que é essa missão, né, de ser o capitão? Porque a gente sabe que o capitão
ele é o pai dos comandados, né? Porque você tem que ser a mão firme, né? E ao mesmo tempo você tem que ser esse controle, esse cuidado de ver se a sua tropa tá legal, se ver se a sua tropa não tá bem, se o teu comandado não tá bem, entendeu? Tem uma frase do treinador do Vanderlei Luxemburgo, que ele sempre falava isso. Cara, você tem que ser o cara que vai chegar lá, às vezes você não sabe se o jogador tá bem, se ele brigou com a mulher, se ele faz 7, 8 dias que não dá uma, você não sabe, entendeu? Você tem que saber como que é esse equilíbrio de ter que ser aquele pai padrão anos 90, que ao mesmo tempo que tem que estar ali presente, tem que ser aquela força da seriedade, relembrando sempre, nós temos um código de ética, nós temos 200 anos. Como que é esse trabalho no dia a dia? Eu acho que essa palavra é tudo, é pai, né? Quando você é tenente, você tem um sentimento de irmão, que você tá ali na trincheira, você tá ali dando a cara a tapa, você tá pulando numa casa, você tá trocando tiro com os caras do teu lado, é um sentimento de irmão. Quando você passa capitão, você tem um sentimento de pai, realmente. Por exemplo, nós perdemos um policial recentemente num acidente de trânsito no acompanhamento. Cara, você fica umas 3 noites sem dormir. Por que você monta a escala dele, pastor? Poxa. Você põe o cara para trabalhar naquele dia, naquele horário. Entendeu? Então, é difícil quando isso acontece, né? E você tem que ficar de olho a todo mundo. Você é o cara que ao mesmo tempo você é legal porque você falou um sim, mas você é o pior cara do mundo na hora que você fala um não. O cara nem vai entender o porquê você fala não, né? Mas aí, esse capitão, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então é isso, você tem que ser um paizão ali, tá junto com os caras realmente, né? Você tem que falar a língua deles, entender o que eles passam. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Eu cheguei a ser o tenente mais antigo do estado na rua. Eu até assumi o serviço, falou que eu sou o tenente mais antigo do estado. Porque a minha turma inteira, a gente estava sendo promovido a capitão, não tinha ninguém na rua mais, só tinha eu. Né? E eu gostava. A rua é maravilhosa, pastor. Você volta para casa, hoje não, eu volto para casa e o serviço me acompanha. De madrugada, te ligam, enfim. Então é esse sentimento, você tem que olhar para os caras hoje e ver que ali embaixo da farda tem um ser humano que precisa de você, né? Tanto que ele precisa, às vezes, tá ali dando uma bambeadinha no serviço e falar, vamos lá, né? Vamos lá, dar uma injeção de choque mesmo no forceps, vamos. E o outro segurar, né? Então é isso, cara. Tem que falar não na hora certa. Se não fala não na hora certa, você perde. E se você fala um sim na hora errada, também você perde o comandamento deles. Liderar não é algo fácil, é para poucos. Não é. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Então é o que você disse, eu sonhei em ser, só que tem uma responsabilidade muito grande também. Tem. Né? Porque o pivoto, além de pai, de marido, de filho, de irmão, ele é o capitão que responde por uma cidade. E o peso de toda essa cidade está sobre os seus ombros. Então, parabéns, viu, pivoto? Parabéns, obrigado, porque você é uma pessoa fantástica, é aquilo que a Laura falou e os demais aí, e é isso, uma pessoa simples, continua aí que muita coisa boa ainda vai acontecer. O Jefferson Lobão aqui mandando um grande abraço para o amigo Júlio Pivoto, parabéns pelo excelente trabalho que você vem realizando em Catanduva. E é dedicação e compromisso que fazem a diferença na vida das pessoas. Realmente, né? Porque é aquela questão, quando você é tenente, você é responsável pela tua tropinha ali, né? Pelos teus comandados. Agora, quando você é capitão, você é responsável por 300 mil vidas, né? Daqui na nossa regional, junto com o comando. O tenente, ele é... Eu tive um coronel que foi um professor pra mim, né? É um cara que eu sempre admirei e ele era um carrasco, cara. Nossa. Era difícil, ele me cobrava, só que eu sabia que eu tinha apoio. Ele nunca me deixou na mão, nunca. Eu era aspirante, cara. Você imagina assim, ó, você se formou hoje. Amanhã você tá em São Paulo comandando polícia, cara. Eu lá no final da Zona Leste, nunca tinha ido pra Zona Leste. Nem sabia que existia a Zona Leste. O primeiro dia, o primeiro dia de aspirante, chegou lá e falou, vou te levar numa favela aí pra você conhecer lá no interior, não tem. Rapaz, eu entrei na favela, fiquei perdidinho, só todo mundo correndo, cada um pra um lado, e via assim 3, 4 andares de barraco.
Falei, cara, o cara vai apontar uma arma pra mim de lá de cima e vai me matar. Eu e sou eu alvo. perdido, cada um Eu sou correu alvo. pra um lado, né, cara? Eu falei, nossa, agora... Aquelas coisinhas bem largas, né? Das ruas bem largas, nem fáceis de andar, que tem lá dentro. velhinho assim, tal, passa no rio, tudo. Aí cheguei no pessoal lá, falou, o chefe tava onde? Eu falei, pô, vocês saíram correndo, nem vi. Eu preocupado com outras coisas, aquele receio, né? Sim. Aí depois você começa a ver que não é bem assim, você começa a ter técnica para entrar. Você começa a ver que nas favelas 98% são pessoas extremamente decentes, né? Nossa, tinha um barraquinho de uma senhora, agora eu posso falar, porque, né? E essa senhorinha, ela, toda vez a gente entrava à noite numa comunidade lá, e ela abria a porta assim, e eu com meus 2,5 metros de altura, mais né? alto que eu, inclusive, né? Eu acho incrível isso. 1,5 metro, ela via o baixinho lá, chamava, ô baixinho, vem cá, fiz um cafezinho bom, entrava. Pastor, o barraco dela por fora era de madeira, plástico. Você entrava, parecia o Harry Potter, sabe? Aquela barraca que você entra, é um castelo dentro. Tudo limpo, tudo bonito, tudo no lugar. Aquele chão de terra mais varrido, limpo. Ela fazia um café que era uma maravilha. Só que não podia, né? Sim. Mostrar. Então a gente entrava escondido, tomava. Então são pessoas maravilhosas. Eu aprendi muito. Eu aprendi a valorizar quem estava do meu lado, muito embora era subordinado no serviço, mas era um irmão que estava ali. Muitas vezes, uma vez eu fui recebido a tiro lá na favela, os caras me blindaram sem me conhecer, entendeu? Entraram na minha frente, me deixaram para trás, e eu querendo saber o que estava acontecendo. Eles não, fica aí, tenente, fica aí, me blindaram. Aquilo para mim foi uma lição de vida, que nunca tratar ninguém diferente de ninguém, sabe? Aquele cara que está ali do teu lado que vai dar a vida por você. Então isso para mim foi uma lição. E tudo Deus, cara. Deus me colocou aqui, Deus foi me mostrando. E hoje Deus comanda assim, eu só sou instrumento dele. Não tenho mérito nenhum. E o dia que ele achar por mim e falar, tá na hora de aposentar, eu vou aposentar. Tinha um capitão não, um centurião na Bíblia que impressionou Jesus pela sua fé. Eu acho que a fé ela é muito importante, né? Tinha um centurião que ele estava com um dos seus homens, né? Ele estava enfermo. E ele falou para Jesus, não, eu não preciso se incomodar de sair daí, sabe? Porque eu entendo que é a hierarquia. E eu sei que o poder está sobre você, você tem autoridade para delegar. Só fala para ele ficar curado que eu chego lá e ele vai ser curado. E ele foi. Então, esse tipo de pessoas que estão em cargos importantes, como é propriamente o tema do podcast, linha do poder. Então, quando você entende que quem você serve e o poder que essa pessoa que você serve tem, fica sempre tudo muito mais fácil. Sim. Fica tudo mais fácil. Pivoto, vamos lá. Realizamos muito ele já vai. Eu tenho uma aqui, não, eu só fui brincando. Não é por nada, não, mas eu sou o único armado nessa mesa aqui. Né? Não é não. Não é. É sim. Vamos começar. É brincadeira. Não, obviamente, eu não vou fazer isso não, vamos cancelar a gente. Ô Gabriel, traz mais água pro Pivoto que o menino tá com sede. Eu vou pegar, senão vai esquentar. Vou pegar. Você fala ou eu falo? Não, é que eu tenho uma lista, mas vou começar. Você conta ou eu conto? Eu conto. Vou só dar pressão, só pra ver se o psicológico do capitão tá bom. Eu tenho umas 8 aqui das pesadas, mas eu vou começar de uma mais leve ainda. Vai. Pivoto, pra você, porque eu falo, né? Eu cresci na periferia e eu dava muita risada com os meus amigos, que era o seguinte, né? O pessoal ouvia às vezes, eu ouço Racionais, e porque é a realidade. Aí eu cascava o bico e falei assim, cara, tua realidade, tu mora no Vertone, meu irmão. Desde quando Racionais é a tua realidade? Você mora no Vertone, você mora no São Francisco, né? Qual que é a principal diferença do crime na capital, onde você teve lá dentro da favela, e do crime aqui no interior? Qual que é a principal diferença? Caramba, nunca fizeram essa pergunta. Boa. Pode pausar o vídeo para pensar aí? Vamos aos reclames do Plim Plim. Tem diferença. Quando eu cheguei aqui, eu vim de um BAEP, eu participei da montagem de um BAEP lá, também foi uma experiência maravilhosa. Aí que eu vi que nos bastidores que as coisas funcionam. É na mesa de café que o mundo gira. Você vai gira. Não é nas reuniões formais, cheio de
pronomes e prenomes. Que tanto que dizem, né? Muito da República do Brasil e da história do Brasil resolve na zona, né? Não foi nem nas mesas dos congressos. Olha, cara, foi num chopp com acho que foi o governador que estava lá, num churrasco que a gente fez. Naquele churrasco nós conseguimos 20 viaturas SW4 na época, que não tinha quase, mais de 40 fuzil, tudo ali num chopp, numa conversa, né? Se fosse um ofício, ele ia rasgar, né? Enfim. Nem chegar nem nele, às vezes, né? Então, a diferença, eu cheguei aqui com essa experiência de BAEP, de favela, aquele risco a todo momento, eu estava na capital quando tiveram os ataques, né? Alguns desses períodos trágicos aí. E eu cheguei aqui, um pessoal mais simples, vamos dizer assim, mas cheguei pro meu pelotão de força tática, eu já cheguei aqui, vim pro tático, falei, pessoal, eu vim aí do BAEP, tudo, vamos pra rua e vamos embora, né? Saímos pra rua. Aí eu cheguei eu lembro, acho que foi em Pindorama, cara, que eu fui rondar a cidade, fui conhecer a cidade. Cidade primeiro, engatou a segunda, você já tá em Santa Adélia. Cara, eu cheguei em Pindorama, tinha um cara parado ali com um volume no bolso, assim, falou, opa, abordamos, para aí, tudo. Eu olhei, tudo, fui revistar, né, a carioquinha que a gente fala. Sim. Falou, ele tá com, eu cheguei pro segurança meu, falou, o cara tá com, é maconha, tá no bolso. Falou, não, beleza, começou a revistar. Falou, o que você tem no bolso aí? Já troca ideia, já fala o que é. Ô, senhor, é fumo de corda. Falei, esse cara tá me tirando, cara. Falei, fumo de corda, irmão, nessa altura do campeonato, você vê. Falei, ô, senhor, fumo paeiro. E não tinha isso em São Paulo. Paeiro, eu nem sabia o que era. Falei, cara, o que esse cara tá falando? Aí fui ver, era mesmo, fumo de corda, o cara era trabalhador, não tinha nada, tinha umas passagens antigas lá. Eu cheguei, entrei na viatura e falei, rapaziada, eu não sei trabalhar no interior, cara. Muito embora eu tenha comandado uma Copa do Mundo, tenha trabalhado em periferia vários anos, aí eu não sei trabalhar aqui, cara. Aí eu tive que aprender do zero. Por quê? Porque é diferente. É diferente. Lá, o crime se esconde em algumas comunidades. Tem muito funk envolvido por trás do tráfico de drogas, coisa que não é a nossa realidade. Tem muito roubo de carro. Né, tem quadrilhas especializadas em roubar carro, coisa que não é nossa realidade. Tem desmanche. Tem outros órgãos públicos envolvidos por trás de crimes, que você tem que saber onde você está entrando. Né, e coisa que aqui não tem. Né, aqui eu percebo que Catanduva, o foco maior é tráfico de drogas. Né, e lá não, lá tinha de tudo. De tudo, tudo mesmo. Tem desde os Raús, que a gente chama lá, que é o pessoal do cartão de crédito, que clonava o cartão de crédito, até sequestro. Né? E aqui não tem. Então é bem diferente. Eu tive que aprender do zero, chegar para os caras e falar, não sei, cara. Não tenho vergonha de falar. Não sou obrigado a saber de tudo. E aí eu tive que começar do zero, aprender do zero de novo. Porque realmente, eu brinco que Catanduva é uma cidade. Minha esposa é importada, né? Importei minha esposa do Paraná, né? A minha amor, oi, meu amor, está assistindo aí, minha senhora. Importei minha senhora do Paraná. E a minha senhora morou em Ponta Grossa, fez faculdade em Ponta Grossa, morou nos Estados Unidos. E ela sempre brincava, que ela falava assim, amor, não entendo como que você é tão apaixonado por Catanduva. Né, que eu falo que eu sou nascido, criado, se Deus quiser, morrido e enterrado em Catanduva. Não tenho pretensão nenhuma de ser daqui. Aí eu falei assim, começa a conviver comigo que você vai entender. Hoje ela entende. Catanduva é uma cidade que você senta na calçada 8 horas da noite e você começa a tomar café com teus vizinhos, você fica até de madrugada, você anda na rua de madrugada, você conhece todo mundo. A gente foi no mercado ali, encontra 5, 6 pessoas conversando. Então, realmente, Catanduva tem todas as coisas boas de uma cidade pequena, né? Com todas as coisas grandes da cidade grande, né? Tem mercado e tal, e tem as coisas da cidade pequena. Mas, como o capitão mesmo falou, a grande questão hoje nossa é a questão do tráfico de drogas. E a atuação da polícia, a gente percebe que ela já mudou muito a situação, né? A gente não tem mais biqueira. Antigamente eu ia para todo lugar tinha biqueira. Hoje nós temos a questão do iDrugs. E já entrando numa outra pergunta, segura essa que eu sei que você quer fazer, já para complementar essa pergunta da alteração, a questão da câmera de segurança.
né? Que Corporal? Começou lá com o Polícia 24 Horas, né? Que inclusive Eu catando participei, cara. a polícia 3 vezes. Eu tenho duas filmagens lá do... Teve o Polícia 24 Horas aqui em Catanduva, que eles fizeram perseguição a um moleque de moto. Inclusive, quem fez a abordagem foi o William Aires, meu amigo Aires, um forte abraço aí. O Aires, o Colombo, Ele o é Cardoso. teu amigo, esses dois aí, Colombo e o William, é amigo teu, meu não é não. Cardoso, Colombo, Aires, aí meus amigos, um forte abraço aí aos meus amigos da Rocan. Catando a pressão por 24 horas. Começou com a polícia 24 horas, né? Qual que é a tua opinião sobre a Câmara Corporal? Ela ajuda, ela atrapalha? Pô, cara, ó, eu vivi isso em São Paulo com a promoção, eu fui promovido, pastor capitão. Dormi tenente, acordei capitão e ganhei uma companhia na zona norte de São Paulo, responsável pelo trânsito de quase 5 milhões de pessoas. Só a zona norte inteira era minha. E eu nunca tinha feito nem multa, não gostava da parte de trânsito. Pô, o coronel chegou lá, cara, que unidade maravilhosa, viu? Que aprendizado pra mim. O coronel chegou lá e falou, Pivoto, eu sei que você não entende muito de trânsito, você já vai começar o curso semana que vem, pra você não pagar sapo aqui e tal. E, poxa, foi muito bom, aprendi muito, e eu vi a importância do trânsito numa cidade, pastor. É impressionante. É uma coisa que a gente só foca em multa, né? E não é só isso. Pelo contrário, multa é só um pedacinho. Mas, enfim, as COPs. Chegamos lá, chegou a ordem, vamos começar a usar a COP, tudo. Pra gente, no trânsito, a pouca experiência que eu tive ali foi benéfica. Por quê? Nós temos muitas situações em que o preso fala uma coisa que não é verdadeira. Nisso ajuda, né? Então, por exemplo, outra coisa, pessoas aí que querem enfrentar a polícia, sabe aquela síndrome de pequeno poder? Ah, eu sou fulano de tal. Você sabe quem é meu pai? Eu sou ratinho agora, pô. Pai? Ah, cara, eu vou querer saber quem é teu pai, né? E acha que vai pressionar porque é amigo do... Interior tem muito disso. Ah, eu sou um amigo do... Parabéns, cara, eu nem conheço esse cara, enfim. Então isso ajuda. Porque essa intimidação, o policial pode pedir uma indenização pro cara. Então isso vai ajudar. O que pode atrapalhar não sei, cair em algum questionamentos dos advogados aí, né? Eu não faço direito criminal, só júri, então... Não, assim, porque eu não vejo uma coisa ruim, sabe? Porque... tem aquela história, mas pro cara que trabalha errado, cara, é a minoria. Mas aí eu acho que tinha que ter para todos os funcionários públicos. Para todos. Todo mundo que presta serviço público põe. Médico no UPA. Mas tem que preservar o paciente. Põe o abordado. Não tem que preservar o abordado? Estou abordando ele, tá lá a cara dele ali e São tal. os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Lógico, se o médico for fazer ver algum problema íntimo da pessoa, não desliga a COP, né? Lógico. Mas para todo mundo, eu acho. Por que só PM? Aí que entra no porquê que instalaram as câmeras só para PM. Será que querem acabar com a PM? Por que será? Será que a pergunta diminuir, quem quer acabar com a PM se alguém roubar a sua casa? Vai chamar o Batman? Cara. É a pergunta. Então, pessoal, aí, ó, para vocês verem, porque muita gente critica que fala que a polícia ela é contra. Eu só escuto, né? A mesma opinião do Capitão Pivoto, muito pelo contrário, né? Porque nós tínhamos inclusive várias situações, né? Quando, principalmente a abordagem, que populares, né, acabam querendo evitar o trabalho da polícia militar. E aí a polícia era obrigada a usar um spray de pimenta, e aí falavam que a polícia era arbitrária. Pô, nessa situação vai ajudar muito. Recentemente, cara, tivemos que agir em Santa Adélia, né, no carnaval, um dia do carnaval, começaram a jogar garrafa, jogaram um paralelepípedo lá na cabeça do polícia, sabe aquelas pedras paulistas que é? Sim, tinha bastante rua, cara. Quase pegou na cabeça do polícia, cortou a lata da viatura. Você imagina se pega na cabeça. E o prefeito estava lá, até o prefeito, no calor ali da emoção, o pessoal cobrando ele, nós tivemos que lançar munição química para dispersar, acabar com o tumulto, briga generalizada, arrastão, enfim. Se tivesse as câmeras, com certeza ia mostrar tudo. E por doutrina nossa, a gente sempre quando vai agir dessa forma, um policial filma. Então a gente tinha as filmagens, tudo, conseguimos contradizer
várias versões que chegaram. O policial do nada, não, imagina o tenente, não tem nada pra fazer, eu vou perder minha carreira hoje. Eu quero pedir baixo, mas vou fazer, me mandar. Cara, falta 2 anos pro cara se aposentar e fala assim, acho que eu vou fazer merda hoje. Não tem nada, eu vou judiar, vou fazer todo mundo chorar, toma pimenta, cara. Sim. Nem aquele de bigodinho, né, que viveu no mundo fez isso, cara. Pô, nós vamos fazer? Para com isso, cara. É que muita gente, é uma coisa que a gente sempre fala, né, gente? Eu até brinco muito com o pessoal quando fala isso. Eu falo assim, gente, Capitão Bruno morreu faz muito tempo, né? Ele já tá afastado da PM há muitos anos também, né? Assim, que pode acontecer abuso um lugar ou outro, é o que repercute, né? Vamos supor, se acontece uma lá em São Paulo, espalha no Brasil inteiro, né? Isso daí. Eu vou usar parafrasear Padre Magalhães. Para quem não sabe, antes de eu ser advogado, eu era estudante para padre, né? Eu era seminarista. Padre Magalhães falava uma coisa muito bonita. Uma árvore que cai no meio da floresta faz mais barulho do que toda a floresta em pé. Né? Pode fazer a sua pergunta que você queria, que você está guardando. Bem isso. Não, eu estou bem tranquilo. Quer ter suas perguntas do lado do capitão problemáticas. Aqui. Eu tenho mais 9. Vai, faça uma. Não só acho eu que vou conversar. O capitão já está dando horário que eu vou te tirar dessa aí, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Política agora, hein? Ixi. É o meu setor aqui, eu tenho que pressionar aqui. Vamos lá. Eu falo com muitos policiais, eles me encontram, falam, poxa, e aí, pastor, você tá lá na vereância, cara, existe atividade delegada. Nossa. E nós trabalhamos, poxa, começo de ano, material escolar, IPVA, e o executivo não paga. Você precisa fazer alguma coisa. Inclusive, né, eu entrei em contato com o prefeito, conversamos com ele ali. E aí, capitão? O que você me fala da atividade delegada, os policiais sem receber? O comando da polícia tem feito alguma coisa? Tem tentado contato com o executivo também? Como que é essa questão aí? Eu acho que isso é uma pauta interessante. Os policiais precisam disso. Eu represento os policiais. Eu amo a polícia militar, principalmente da nossa cidade, porque conheço os policiais aqui. E o que eu puder fazer para os policiais, eu estou aqui à disposição. O que você acha, capitão, sobre esse assunto? Para o pessoal entender, né? Aqui, a Catanduva é a única cidade do batalhão, é a maior e a única que não tem atividade delegada, né? Isso até gera um problema, porque é a maior cidade, é onde eu deveria ter o maior número de policiais que queiram trabalhar aqui. Acontece o contrário, mesmo. O cara quer ir para cidades pequenas porque lá tem delegado. E a delegada, para quem está nos assistindo, é quando o policial vende a hora dele de folga, ele trabalha no horário dele de folga, para complementar a renda ali. Então ele trabalha em turnos de 8 horas, tal, né, para poder, isso é pago pela prefeitura e faz aí, é delegado ao policial militar algumas funções do município, resumindo a grosso modo. E aqui em Catanduva nós iniciamos um período de atividade delegada e deu uns problemas lá, tivemos que interromper. E ficaram para trás, aí ficou 2 meses em haver, mas o padre já pagou agora, então foi feito tratativo com o padre, o coronel foi lá, eu fui junto e conseguimos aí, né? O padre explicou que para utilizar um orçamento público desse, precisava passar pela Câmara. Inclusive foi feito, foi levado, né? Foi feito, aprovado por unanimidade isso aí. Eu até expliquei aos policiais, não é o dinheiro público tem que prestar conta de tudo. Não é assim, o padre tem dinheiro lá, paga a gente. Não, ele tem que prestar conta de onde vai, para onde vai. Então, todo esse trâmite acabou atrasando. E a gente fez tratativa com o padre para voltar. Isso, existe essa... Foi feito, mas por enquanto não vai voltar, vamos continuar sem. Tá. Mas você é a favor da atividade delegada? Você acha que isso contribui com uma cidade mais segura, ainda traz mais segurança, valoriza nossos policiais e... A gente precisa lutar por isso aí. Com certeza, a população só ganha com isso. Você põe mais viatura na rua, você põe mais policiais na rua e você pode utilizar a atividade delegada, por exemplo, para um foco em si. Né? Eles não atendem a ocorrência do serviço ordinário em si, só aí, atividades voltadas para o município ou não, porque agora teve uma mudança, a gente pode... aumentar o plano de trabalho. Então tudo que a atividade delegada vai fazer tem que constar no plano de trabalho. Então pode ser feito postura, fiscalização de qualquer tipo de crimes ambientais, por exemplo. Nos outros municípios, pastor,
a gente faz o patrulhamento rural. Aqui em Catanduva a gente não faz. E às vezes moradores de área rural falaram, capitão, tô com um problema aqui. Tá? Eu falei, cara, não sou eu que faço, mas eu vou te ajudar. Mesmo assim a gente teve furto em várias chácaras aí, mandei a viatura lá, falou, vamos lá, vamos intensificar o patrulhamento. Tático foi lá também patrulhando. Mas assim, com a atividade delegada nós não temos o patrulhamento rural aqui, né? É feito por outros órgãos. A GCM, né, que faz o patrulhamento ambiental. Eu acho aqui, que né? a GCM ambiental. Vira e mexe, encontra uns carros, uns corpos perdidos aí no meio do canavial. E deu resultado, cara. Em Catibá, Tabapum, a gente estava tendo problema de roubo na área rural. E uma vez conseguimos prender os caras lá em Minas Gerais, cara. Monitorando ele com os trator, tudo. Inclusive, nós sabemos, né? Inclusive teve o furto de uma caminhonete na frente do nosso La Cevada, nosso patrocinador aqui, nossas águas maravilhosas. La Cevada, pegaram o cara perto de Borborema. Passaram o Copom, conseguiram pegar o cara na frente de Borborema. Pivoto, qual que é a sua opinião sobre, já que, vamos lá, nós temos que começar de baixo, né? Qual que é a sua opinião sobre as escolas cívico-militares? Eu sou totalmente a favor, cara. Eu fiz 2 escolas militares, né? Eu fiz a escola de soldado e a academia do Barro Branco, 4 anos. Tanto hoje, o Barro Branco, por exemplo, hoje tem 2 formações, bacharel em ciências policiais e em direito, né? O MEC reconheceu. E o que é isso? As pessoas falam, nossa, mas meu filho vai marchar, vai ralar lá. Não é nada disso, cara. É foco na disciplina, hierarquia, foco nos estudos, né? E acaba sendo muito mais cívico do que militar. Exatamente. É totalmente cívico. Desenvolve patriotismo, civismo, a pessoa respeitar o próximo, valores. É tratado ali de valores. Pô, hino nacional. Você acha que o governador tinha que fazer uma lei, um projeto de lei? Um projeto de lei para cantar hino nacional, cara. Cara, nossa época, a gente até chegado a comentar sobre isso um dia, né? Cara, pelo amor de Deus, cara. Nosso país recentemente, aí a Itália fez uma homenagem durante a Segunda Guerra Mundial dos heróis da FEB, lá dos pracinhas, em Monte Castelo, que o Brasil venceu a batalha, cara. Sim. Nós somos assim, em outros países somos elogiados, e aqui não. Guerra do Paraguai, Farroupilha, nós tivemos várias guerras, vários cenários aqui, de atos heróicos do Brasil. E foi se perdendo na história, virou até motivo de chacota. Eu tinha um professor de história que fazia de tudo para acabar com isso. Cara, nós temos que voltar a isso daí. Inclusive, né, a própria questão acho que tem a própria questão que falam que o paulista ele é muito mais, o paulista, o mineiro, mas digo que o paulista é muito mais patriótico que os outros estados, porque nós colocamos o país no bolso, né? Em Revolução Constitucionalista de 1932, o Estado de São Paulo, inclusive a própria força policial na época, Polícia Militar fez um trabalho de luta ali pela liberdade nacional dentro do próprio país. Só vendo desde aquela época era acabar com a PM, cara. Desde aquela época era acabar com a PM, cara. Qual que é a sua visão? Ou seja, vamos lá, vamos começar a escola civil-militar. Teu filho não vai usar coturno, teu filho não vai de farda para a escola. Essa é a tua preocupação? Gente, fica tranquilo. Ele vai aprender valores, vai aprender valores morais, éticos, civis, patriotismo. Agora, se você não quer que seu filho aprenda isso, aí você põe numa escola. Tem outras escolas, né? Não precisa. Você não quer que seu filho aprenda isso, que seu filho aprenda um outro método, tipo PF, né? Que não pode falar o nome daquele cara que morreu, né? Então você põe numa outra escola que seja no método do PF. Qual que é a tua, já que a gente entrou nessa questão aí, qual que é a tua visão, né? Obviamente, vamos deixar um pouco o lado PM, o lado emocional de lado, pela pessoa mesmo. Então a visão de quem prega a desmilitarização da PM, prega o fim da polícia militar. Gente que não sabe o que está falando, né, cara? Ou sabe, né? Ou tem outros interesses. Eu não vejo outra forma de ter... Nós chegamos a ser, não sei hoje, tá? Mas eu lembro quando eu estava no Barro Branco, eu era cadete lá, nós chegamos a ser acho que o 3º maior exército da América Latina. A gente perdia por exército brasileiro, que a gente faz parte como força auxiliar, e depois era o exército da Argentina, salvo engano. Depois vinha a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como que você vai deixar... É simples.
Para o senhor entender. Se a gente vira tudo civil, amanhã eu faço greve. Que aí eu vou ter direito de greve. Você imagina a polícia militar parando para fazer greve. Quem que vai segurar o Estado? Fala uma força de segurança pública que vai dar conta do Estado. Ó, eu vou te mostrar os índices aqui do ano passado de Catanduva. São índices que a gente não imagina, quer ver? Então é simples. Qual que é o objetivo de por que o militarismo traz tanto medo para alguns, né? Cara, o militarismo é o que segura a gente. Nós sentimos orgulho de usar farda, pastor. A gente sente orgulho de marchar. Se o cara tá aqui dentro e não sente orgulho, ele tá com algum problema. E é interessante aquilo que o senhor falou, né? Não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, não valeria a pena sair de casa. E assim, ó, tem que ser por amor à farda mesmo, por aquilo que você idealizou e vive. Tem que viver todo dia, porque é policial 24 horas. Mas eu acho engraçado que quem tem medo da militarização não é, por exemplo, quem viveu o militarismo, né? É o professor de história de 25 anos de idade, acabou de sair da faculdade e fala que está sendo oprimido pelo governo. Eu não posso comentar, eu vou me abster. Não, você pode comentar, seu advogado está aqui hoje. Eu não vou nem falar o que ele fez durante os 4 anos de faculdade, não dá pra... Hoje você pode falar, seu advogado está aqui. Eu qualquer coisa eu faço assim, não. Igual da CPI. O Guilherme, você tem mais ou menos noção de quantas pessoas nós abordamos o ano passado? Isso em Catanduva, né? Catanduva, eu vou chutar uns 15 mil. Estou bem. Tem ideia, pastor? Não tenho nem ideia. Só Catanduva aqui na região, né? As 18. 21.383 pessoas. 13.439 veículos. Foram mais de 330 prisões e flagrantes. Mais de 400 pessoas presas. Só Catanduva, mais de uma pessoa presa por dia. Menores apreendidos, só nós, sem contar o tático, 77 pessoas. E boa parte... Você fala não contar o tático, isso aí não... Não tá o tático. Se eu somar o tático aqui, vai... Mas porque o tático fica na maior cidade. Né? Como é a maior força, uma força mais ostensiva, vamos dizer assim, fica mais aqui em Catanduva. Foram no total, ó... Só aqui em Catanduva, 231 procurados, foragidos, capturados. Entendeu? E isso é a polícia aqui de Catanduva. Isso explica porque Catanduva é uma cidade segura. As mais seguras do Brasil, né? Parabéns à Polícia Militar de Catanduva aí, pessoal. Isso o batalhão inteiro, cara, os índices sobem. Prisões flagrantes, 629. Contando com o Novo Horizonte junto. Entendeu? E isso com um pessoal reduzido, né? Reduzido, nós estamos com efetivo reduzido. Porque nós tivemos um período aí de um governo, que eu não posso nem citar o nome. É um carequinha que é vice-presidente hoje? Não, também. Também? Aquele que se vestia de gari. Lembrei o nome dele. Vai que ele volta aí, eu não passo nem pra major, cara. Os caras não me promovem. Cara, o paulista tem memória boa, não volta. Pelo amor de Deus. Mas bom. Então, aí nós ficamos um período sem ter concurso. Né? Juntou pandemia também, não dá pra pôr a culpa no cara. Eu não governo o Estado, eu não tenho a mínima noção do que é lidar com verba de... Imagina o tamanho da verba do Estado de São Paulo. Cara, eu não consigo nem ler aqueles números. Sabe, é tanto zero lá, depois da vírgula, que eu nem imagino que... Enfim, não dá para condenar o cara. Mas nós ficamos um período sem concurso. Isso afetou. Agora a gente está conseguindo repor. Nós temos uma evasão muito grande da polícia, mas acho que é por conta disso. Eu vejo muitos saírem, agora está na moda, né? Você sai da polícia e posta um vídeo. Nossa, meu último dia de serviço. Né? Nossa, contribuir aqui. Cara, eu quero contribuir porque é obrigação, cara. O cara tem que fazer jus à farda. Não é nem pelo salário, ele tem que fazer jus à farda. Ele tem que entrar aqui e dar o sangue aqui dentro. A única profissão que tem um juramento, que nesse juramento fala que eu vou dar minha vida em favor da sua vida, no lugar da sua vida. É a única profissão. E a gente faz um juramento sobre isso. Né? Então, cara, eu passei aqui 10 anos, me dediquei muito, não fez mais que obrigação, cara. Agora eu vou abrir o meu comércio. Pô, vai ser feliz, cara. Vai embora. Hoje, assim, quanto de... você acha que, assim, dentro
da quantidade de policiais que nós temos. Assim, um número que você fala assim, cara, esse seria o ideal para a gente ter o ideal de trabalho, o ideal de pessoal dentro do batalhão aqui em Para eu Catanduva. conseguir colocar todos os programas, desde... Por exemplo, nós temos um programa muito interessante que eu não consegui implantar ainda. Né? Pode cobrar até o Major Wendel lá depois, que ele brincadeiras à parte, senão ele me deixa preso, mas... Calma ainda, calma. Não, é ele que brinca, porque é ele que controla o efetivo, né? Então, assim, lógico que ele não tem culpa, né? Mas, por exemplo, se eu conseguir receber bastante policiais, tem um programa que é fantástico, cara, que é o programa, um patrulhamento voltado para vítimas de Maria da Penha. Né? Porque muitas vezes a mulher acaba voltando com o cara por receio, por questão questão financeira mesmo, e essa patrulha vai lá visitar a mulher, tá tudo bem, o cara não voltou, ele tá aí e tudo. E eu não consigo fazer isso por falta de efetivo. Então tem isso, tem a ronda escolar que põe de manhã e à tarde. Eu tenho a ronda escolar, mas é por conta da DG, uma parceria com a Secretaria de Educação. É a base comunitária, por exemplo. É o meu sonho colocar a base comunitária todo dia no centro de Catanduva. Com 3 patrulhas, por exemplo, de 2 policiais patrulhar no centro, fazer um contato comercial, tá tudo bem aí? Tal, ver. Porque tem muitos furtos em lojas que a pessoa nem vai fazer o boletim de ocorrência. Entendeu? Então, em falar em números hoje, eu acredito aí que uns de 10 a 15 policiais, não é muito não, viu? De 10 a 15, 20 policiais seria o ideal para mim. Por isso que eu falo, é possível. Ah, não, precisa de mais porque nós estamos acumulando cidades, né? Então, a viatura acaba fazendo 2 cidades. Então, põe aí uns 25 policiais no máximo, aí eu consigo pôr tudo em ordem. Ou seja, viu, governador? Manda mais 25 para cá. E até uma questão interessante, nós falávamos esses dias, eu estava lá na Assembleia, inclusive eu liguei pro capitão de lá, falei, eu tô com uma pessoa aqui, seria uma base, né, no centro, na Rua Amazonas, poderia falar que era a companhia nova. Uma companhia nova, ali ficaria muito bom, né? O pastor vai ser a companhia mais bonita do estado. Ali vai ficar top. Pode acreditar no que eu tô falando, é um prédio histórico, tudo. Nós estamos no finalmente das tratativas, é muita burocracia. Imagino. Rapaz, já era para estar pronto. Sim. Tem o dinheiro, tem tudo, mas é todo um trâmite burocrático que, meu Deus, demora o negócio. Burocracia, eu falo, burocracia, não é nem burocracia. Para sair da mesa de um para ir para a mesa de outro, demora uns 3 meses. E isso trava a obra. Mas logo vai sair, se Deus quiser. E Catanduva vai ser beneficiada com a companhia mais bonita do estado. E se Deus quiser. Bonita. Nós tivemos acesso ao ao projeto bonita, atual, efetiva e num lugar X da cidade, que é dentro do coração do centro da cidade. Estratégico, é o ideal, né? É o ideal. Pivô, tem uma pergunta que eu achei muito legal. Eu já escutei algumas suas, né? Nas nossas reuniões informais, são ótimas. Quando o Pivoto aposentar da PM, eu vou fazer um podcast com ele igual que o Sargento Castro lá faz. Só pra ele contar a história dele. Mas falaram assim, pra você contar a história mais incrível dos seus 22 anos de PM. Cara, que você fala assim, cara, essa, quando eu escrever um livro, vai ser a primeira do primeiro capítulo. Incrível, cara. Incrível no bom sentido, porque a gente só é chamado pra coisa ruim, cara. Eu só tenho coisa ruim pra chamar de incrível. Troca de tiro. Vocês vão falar, pô, esse cara aí é masoquista. Eu entrei na favela com 8 missões. Eu achei essa pergunta interessante, eu até ia fazer algo semelhante, que aí eu percebi que no seu olho, quando você falou daquela senhorinha do café, que ali você descobriu os caras que entraram na frente, né? Então isso aí são coisas que isso foi marcam, uma coisa que mudou a minha vida. Mudou meu jeito de ser, porque, cara, a gente é falho, né? A gente tem nossos egos, nossas vaidades, você sai do Barro Branco, moleque, com puta de um poder, desculpa a palavra, né? Uma hora dessa pode, né? Já pode. E você sai de um moleque novo, sem experiência muito de vida, comandando o cara que pode ser teu avô, e você sai ali, né, com um poder grande. Pô, minha turma comandava a capital, cara.
Em todo lugar da capital, no mesmo horário, tinha alguém da minha turma comandando. Você entendeu? Então, você sai assim com o seu ego, a sua vaidade extravagante. E eu sempre conversei com Deus. Deus me deu essas estrelas aqui. Um dia eu vou te contar o testemunho. Foi Deus, não fui eu. E eu sempre pedia para Deus, falou, completa a minha equipe com teus anjos, né? Me orienta. Que eu seja um comandante digno dos exércitos celestiais, assim, pelo menos que o teu espírito me ensina a ser. Sempre conversei isso. Nesse dia, nós fomos entrar numa favela lá, chama Nhocuné. Não sei nem se o Carvalho, não sei se o Carvalho tá ouvindo aí. Acho que não era o Carvalho tava no tático já. Quando eu entrei, o moleque saiu correndo e dando tiro assim, sem olhar. Cara, uma coisa é você jogar Battlefield, você assistir filme, outra coisa é você escutar o passando. Fala, cara, o próximo pode pegar na minha testa. Pode, realmente, não é videogame, não é e filme. Pegam, e várias pessoas, vários policiais pegaram. Nisso que a gente viu que tava dando tiro, os policiais que não me conheciam, pastor. Eu tava me apresentando lá. Eles entraram na minha frente, me blindaram sem me conhecer. Aí eu parei assim, e na hora Deus tocou no meu coração. Falou, tá vendo? Aos anjos. Eles precisam de você. E eles vão dar a vida por você. Muitos vão chegar, falar que é teu amigo, né? E esses caras, sim. A partir daí eu sempre comecei, não via subordinado. Eu via irmão mesmo, irmão de fardo. Porque a minha diferença para eles é um curso que eu prestei. É um concurso que eu fiz, o resto é tudo igual. E aliás eu fiz e não passei, mas Deus me colocou. Entendeu? Então não tem diferença nenhuma. E a partir daí eu mudei da água pro vinho. Óbvio, né? Que na minha função, às vezes eu tenho que chamar, dar um puxão de orelha, né? Ser chato com um, chato com o outro. E eu sou chato, eles sabem. Você como não escreveram aí, não me xingando aí. Esse capitão é chato pra caramba. Xingaram, mas eu deixei em off aqui. A minha função é ser chato mesmo com os caras, fazer ele trabalhar. Mas por outro lado, eles sabem que pode contar comigo, o que deve é. E foi isso, pastor. Então acho que isso foi incrível. Deus me mostrar ali que esses caras merecem muito mais do que eu posso oferecer para eles, sabe? Os meus subordinados aí é a razão da gente acordar todo dia, mesmo diante de todas as dificuldades, e falar, não, vamos para frente. Tem cara que tá passando dificuldade aí que o senhor nem imagina e tá prendendo gente e tá indo para cima. Eu não vou citar aqui para não expor, mas uma dificuldade assim, ó, tremenda. Eu sei do que tá acontecendo. E o cara levanta a cabeça, moral lá, né? Lógico que por dentro ele tá destruído, mas tá indo para cima, prende. Então essas coisas, cara, é uma injeção de ânimo. Quando a gente pensa em desistir, você olha para eles e fala, não, eu preciso estar bem por eles. É isso aí. E que fique registrado que às vezes tem um anjo do nosso lado, a gente não percebe. Né? Isso são em todas as profissões. Às vezes a pessoa que você sabe, tomar um cara que você pode ligar, ou uma pessoa que de repente está do teu lado, você nem sabe, às vezes tá todas as manhãs fazendo uma oração por você, e é isso que nos mantém de pé. Então assim, ó, sempre tem um anjo do nosso lado, a gente pode olhar e ver que Deus sempre vai enviar alguém para nos ajudar. Até de nós que somos advogados, tem também? Tem. Acho que o pessoal não fala muito bem. Advogado ninguém gosta, mas na hora que a água bate, né? A primeira coisa que liga o advogado. Socorro, help. Julião, mais uma pergunta? Olha, eu fico feliz de participar desse programa aqui. Eu acho que foi bacana, já passou, já estamos chegando no final, nem parece, né? Bom, então, Pivoto, antes do Júlio fazer as suas despedidas, no final de todo o programa eu faço 3 perguntas pro convidado. Lá vai. É bate-bola. Primeira coisa que vir na tua cabeça, você me responde. Eu não posso, cara, eu fico preso. Deixa eu sair daqui. Tenho que pensar. Não. O que você acha que foi? Não, brincadeira. Um sonho. Um sonho realizado. Ser pai de menina. Só que eu descobri depois que eu tive que era meu sonho. Fofinho. Amor, você tá assistindo? As meninas estão dormindo. Não, meu amor, é que ela também quer ser mãe de menina. Uma saudade que você tem. Saudade? Nossa, são tantas, cara. A minha infância. Minha infância foi muito boa, cara. Morava no sítio, na chácara. Teu epitáfio, qual que é que você queira que seja teu epitáfio? Como você quer que as pessoas lembrem do Pivoto?
Caramba, mas cada pergunta difícil, cara. O Isso meu eu deixo pro objetivo final. era passar na FUVEST, não isso aqui, cara. Isso que eu deixo pro Cara, final. Tá parecendo aquela sabatina pra ministro do STF. Ó, Tá, né? o meu maior sonho, e é o que eu quero fazer com as minhas filhas, e que sirva de todos, que minhas filhas possam lembrar de mim, no momento de dificuldade, no momento de alguma decisão, e lembrar que eu fui correto. Que eu seja um exemplo moral para elas, em todos os sentidos. Como pai, como marido da mãe dela, né? Como filho da minha mãe. Que elas possam lembrar de mim e ter orgulho. É esse o meu legado. Bom, pessoal, vocês percebem que o Linhas do Poder, ele tem, além de trazer, obviamente, a visão do dia a dia, das profissões que são responsáveis por mudar a nossa vida, as decisões dessas pessoas, da Laura que teve aqui semana passada, do pastor Júlio que está aqui hoje, do Capitão Pivoto, todas as pessoas que nós vamos trazer aqui no nosso podcast, eles têm nas suas decisões, nos seus poderes, no seu dia a dia, essa missão. A missão de tomar as melhores decisões, a decisão de tomar as melhores iniciativas, sempre pensando na população. Mas você, população que está do outro lado, nunca se esqueça que atrás do capitão tem o Lúcio, paz da farda, tem o pai de família, tem a pessoa, tem o ser humano que também tem uma vida pessoal. Julião, muito obrigado, meu irmão, por ter me salvado essa semana. E logo você vai vir aqui como entrevistado numa sabatina nossa e um pouquinho pior que a do Pivoto. Tamo junto. Você só faz aquilo que você falou por detrás dos bastidores lá naquele mês que eu tô dentro. Ah, não, vamos fazer. Aí é debate, aí é guerra. Vamos aí fazer, não, vamos fazer. Aí tem que chamar o capitão e falar, manda a escolta pra cá, porque vai ser brincadeira. Mas, ó, obrigado pela oportunidade. Né? Você é um amigo e, pelo amor de Deus, não tenho o que falar. Capitão, também, parabéns pela sua entrevista, né? Inspira, porque as respostas inspiram, você sabe disso. A gente tá aqui do lado e a gente ouve e vê da forma que você fala, com prazer à farda, com emoção, quando fala da família. Então, assim, parabéns. Obrigado, continua sendo essa pessoa humilde e fantástica que você é, um amigo da população, um amigo nosso aí. E é isso, eu também estou à disposição aí. Obrigado por participar, tamo junto. Obrigado, conta sempre comigo aí, sempre que precisar, quem tá nos ouvindo aí. Eu falei, a porta da companhia lá tá sempre aberta aí para quem quiser ir lá, conversar, tirar alguma dúvida, passar alguma informação, isso é importante. Isso é bom. A gente tem que trabalhar com a população ligada. Outro dia eu vi não vou nem citar, mas um político aí falando, polícia comunitária, caramba. Não, a gente tem orgulho de ser polícia comunitária, porque a razão da PM existir é pela comunidade, cara. Não tem razão da gente, né, ser outra forma. A gente tá aqui por causa da comunidade, cara. É por causa deles que a gente sai pra rua todo dia, né? Então, pra gente é um orgulho receber a comunidade lá. Bom, meus amigos, esse foi Capitão Lúcio Pivoto. Quem sabe um dia aí, comandante da nossa geral, da nossa companhia, depois que o Cheruti for alçar voos mais altos, né? Fica a dica aí, o governador ou o comandante geral da polícia. Fica aí a dica de promoção aí para um cara que conhece bem a nossa cidade, os nossos problemas. Bom, meus amigos internautas, muito obrigado mais uma vez pela paciência, muito obrigado por mais uma vez permitir que nessa quarta-feira nós entrássemos nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus estudos, para trazer essa discussão saudável sobre aquilo que muda a nossa vida. Aqui vocês viram que nós não ficamos floreando sobre a vida. Ai, por que você quis fazer isso? Por que você quis aquilo? O que você acha da Maite Proença? Aqui nós vamos realmente sobre o que a população precisa e como vamos atingir aquilo que a população precisa, porque, como o Capitão Pivoto muito bem colocou, todos nós aqui temos função pública. Pastor Júlio, vereador, capitão policial, eu, enquanto advogado, representante da OAB, vice-presidente do Conselho Municipal sobre Drogas, nós estamos aqui em prol sempre da comunidade e esse canal é aberto para que você, comunidade, possa conversar e trazer a sua pergunta. Então, deixa a sua pergunta aí na gravação, no nosso direct e até semana que vem com um convidado surpresa, hein? Amanhã nós estaremos anunciando as nossas 20 horas, sempre nas linhas do poder.